Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Conex, este evento internacional sobre segurança pública e prevenção à violência, que reúne autoridades e especialistas do tema e ocorre aqui em Pelotas, agora no mês de março de 2024. A Prefeitura de Pelotas é realizadora do encontro, ao lado da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista e empreendedora, e comando essas conversas aqui no PSJ Studios. E hoje eu estou neste episódio com duas pessoas muito importantes, muito feliz, com a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, e também a presidente do Instituto Cidade Segura, Tâmara Biolo Soares. Que prazer recebê-las aqui, sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada, Alexandra. Coisa boa poder contar contigo nesse podcast. Que bom, eu fico muito feliz. Obrigada pelo convite. Estou no meu ambiente preferido, que é conversar com as pessoas, ainda mais sobre esse tema que me é tão caro também, e eu sei que é tão caro para vocês. Para Paula, muito, né, Paula? Quando você implanta o Pacto pela Paz com esse olhar, esse compromisso com a cidade. Então, coisa boa podermos estar aqui. Muito. Paula, como é que tá acompanhando aí o Conex? Muitas palestras aqui nos bastidores, né? Você confidenciou que não consegue acompanhar tudo, porque são muitas ações ocorrendo. Como é que tá esse sentimento? Estou muito feliz, estou cansada, mas muito, muito feliz, né, de ver a minha cidade, de ver Pelotas recebendo tanta gente bacana e tanta gente entusiasmada e feliz, e as conexões, né, a gente chamou o Conex justamente de conexões em segurança pública e prevenção às violências. E é o que a gente vê acontecendo, conexões entre pessoas, né, pessoas muito interessantes, nas suas áreas e que não se conheciam algumas, porque tem gente aqui que trabalha com primeira infância, né? Gente que trabalha com segurança pública mesmo, gente, né, das polícias, mas também assistentes sociais, psicólogos, professores. É muito bacana ver esses encontros e palestras de altíssimo nível, né? Altíssimo nível. Eu queria poder estar em todas, não dá, porque muitas colidem, né? E não vou conseguir nem falar com todos os palestrantes, né? Teve gente muito legal que já chegou e já foi, eu não consegui conversar, mas é um pouco isso, né? O que a gente queria mesmo produzir, esse ambiente dinâmico, né? Com essa energia, como eu disse, não, uma energia muito boa, construtiva e pela paz, né? Tem coisa melhor do que isso? Não tem, né? Não tem. Tâmara, teu caminho, né? Tu é uma super especialista nesse tema da segurança pública também, mas tu tem um olhar muito grande pela palavra que a Paula acabou de dizer, né? Pela paz. Né? O Pacto pela Paz. Você também ajudou, podemos dizer, na implantação desse projeto aqui em Pelotas, que é referência mundial. A gente recebeu muita gente aqui que falou exatamente isso, de como o Pacto pela Paz e o que Pelotas conseguiu implantar como referência e que deveria sim ser inspirador para outros locais também. É isso, Alexandra. Obrigada pelo convite. Obrigada por também me dar a honra de estar contigo e com a prefeita nesse episódio dos podcasts do Conex. E está sendo muito lindo. Eu acho que o Conex é a pedra de toque de toda uma construção, né? Celebra 7, 8 anos, né, Paula, de construção do Pacto Pelotas pela Paz, que realmente se tornou um case internacional. Eu dizia ontem para Paula que quando eu cheguei ontem aqui em Pelotas e enxerguei a prefeitura de longe, me veio à mente, assim, me emocionei e me emociono agora de novo, porque dezenas de vezes, né, caminhei em direção à prefeitura para entrar lá e dar mais um passo no sentido da construção do pacto. Foi um processo muito longo e, ao mesmo tempo, já faz tempo que nós, enquanto Instituto Cidade Segura, deixamos a cidade, né, Paula? E agora a gente volta para o Conex, então olhar tudo isso que aconteceu e ver os olhos do mundo, do mundo, pelo menos da segurança pública e da prevenção à violência, esses dias estão aqui em Pelotas por conta do Conex, é muito maravilhoso, muito gratificante, muito emocionante para todos nós, né? Acho que é um grande feito, a cidade está de parabéns, a Paula está super de parabéns, muito lindo mesmo. E eu preciso dar um depoimento aqui, né, do quanto eu aprendi com esta mulher, né, a Tâmara e o Alberto.
O marido dela, eles começaram a trabalhar aqui, não eram nem Não eram casados, eu casados. fui É no mesmo? casamento. Tá vendo? Tive essa honra de estar lá como É o testemunha. doce de Pelotas. Eles têm 2 filhas hoje já. Que estão aqui. Eles dizem que são filhas do pacto, né? Pelotas pela Paz, mas enfim. E eu não sabia nada sobre segurança pública, como começar uma política pública, né, de segurança pública em nível municipal. E eles vieram, né, com o Instituto Cidade Segura veio com os dois, na verdade, aqui. E a gente começou a aprender muito, né? E a Tâmara cuidou da parte de prevenção social, né, de prevenção à violência. São hoje mais de 50 projetos de prevenção à violência os quais a gente Conta trabalha. para E quem não começaram lá conhece com ela. muito, Paula, o Pacto pela Paz. Conta um pouquinho sobre ele. Eu conheço bem, sou uma entusiasta aí, mas eu acho que seria legal vocês contarem. Ele é preditivo, ele tem acompanhamento em todo o processo. Acho que isso é uma coisa muito importante. É difícil contar um pouquinho, né? Hoje de manhã eu já passei dos limites, né, da minha fala, porque a gente pode falar um dia inteiro sobre isso. Mas é um projeto de segurança pública, né, de gestão municipal, um projeto que é dividido em 5 eixos, mas que 5 eixos, um de policiamento e justiça, um de prevenção à violência, tem um eixo do urbanismo, um eixo de fiscalização, e na verdade, mas tudo pode ser, né, ser encaixado nos grandes eixos: policiamento e justiça e prevenção às violências, né? E a gente começou a trabalhar lá com muita integração das polícias, né? O prefeito tem essa autoridade, a prefeita, de chamar todos, né, reunir todos em torno de uma mesa, e começou ali um processo de integração efetiva, um trabalho baseado em evidências científicas, e que envolveu muito os servidores públicos, servidores de carreira, né, que garantem esse legado, né, garantem a memória, a permanência desse trabalho, porque os políticos, né, estão de passagem sempre. E o meu mandato se encerra em dezembro agora, mas os servidores, né, as assistentes sociais, as professoras, as enfermeiras, as orientadoras educacionais, as psicólogas e os psicólogos, todos os que se envolveram, esses vão permanecer, e eles têm com eles uma ferramenta que, independente de governo, e eu espero que os próximos governos tenham a sensibilidade de manter né, essa política pública, que é uma política de Estado e não de governo, mas, independente disso, eles têm essas ferramentas na mão, né? E quem se envolve com isso não tem depois retorno. A gente se encanta muito, né? Então, mas todo esse processo tem culminado, tem tido como efeito a redução dos índices criminais. Isso são dados objetivos, né? A gente acompanha semanalmente os dados criminais e nós reduzimos em 80%, mais de 70% os crimes patrimoniais, e também mais de 70% os crimes contra a vida. E isso transforma uma cidade, né? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Inclusive economicamente. Sim. Porque ninguém quer trazer o seu CNPJ ou manter o seu CNPJ numa cidade com altos índices de violência, né, Tâmara? E os dados nos trazem isso, né? A violência, ela impede todos os demais direitos de serem efetivados, né? Então, estar livre da violência é um direito primário que a gente precisa garantir para as pessoas, para que elas possam acessar a saúde, a educação e os demais direitos, né? E acho que o pacto, ele é uma ferramenta diferente de outras políticas de segurança pública com as quais a gente está muito acostumado a ouvir, a falar, que ele é uma tecnologia leve. Nesses anos todos de pacto, não houve a construção, né, Paula? Não houve construções gigantescas, né? Não houve investimentos gigantescos, por exemplo, mais milionários, né? Em viatura, em armamento, etc., que é o que geralmente as pessoas vinculam a uma política de segurança. Falávamos antes aqui, que teve uma época que foi as câmeras, né? Isso. As câmeras vão solucionar todos os nossos problemas. Exatamente. E o pacto não tem nada disso. Ele é uma tecnologia leve, ele é uma tecnologia que dissemina um conhecimento sobre como fazer a prevenção. Eu sempre digo que a gente, às vezes, no Brasil, faz de conta que tem políticas públicas. É assim,
cria um ginásio, chama de Centro da Juventude, coloca uma equipe multidisciplinar lá dentro e diz, agora vão lá e previnam a juventude, a violência na juventude, por exemplo. E aí a gente deposita naquele sujeito a política pública. Mas a política pública não pode depender do profissional e do background, e da visão de mundo, e do arcabouço de ferramentas individual desse profissional. A política pública ela tem que ter um norte, uma indução e um conteúdo que eu, gestor, sei que conteúdo vai estar sendo entregue para as pessoas que estão acessando aquela política. E foi isso que a gente fez. E esse conteúdo tem um outro diferencial que é ser baseado em evidências científicas. Então, o que a gente trouxe não foram ideias que a Tâmara, o Alberto, ou a Paula, né, acordaram e acharam que era bacana. Foram tecnologias, conhecimentos, tipos de intervenção, seja na aplicação da lei, seja na prevenção à violência, que já tinham sido testadas e cujo impacto já tinha sido comprovado em outros lugares. Por isso que a gente pôde dizer, não, Paula, vamos fazer isso aqui, isso vai trazer impacto. Isso realmente trouxe impacto e se multiplicou e gerou, me lembro quando... Ainda anos atrás, a Paula disse, né? Tô perdendo o controle porque as coisas boas estão se multiplicando. E aí é o grande pacto Pelotas pela Paz que a gente tem hoje. Exatamente. Eu perdi um Todo esse projeto. controle que tu Um perdeu. projeto gerava outro, e um dia eu brinquei com eles, estou perdendo o controle do pacto, que é maravilhoso. Porque os servidores públicos, não é que a gente não tenha, fazer um parênteses, não tenha encontrado resistência. Nós encontramos Eu ia te perguntar sobre muita isso. resistência interna e externa. Porque é um projeto muito ousado e diferente do que a gente está acostumado a ver. Porque internamente as pessoas tendem a repetir, né? A repetir as metodologias, a fazer sempre a mesma O coisa. automático. Aquela coisa do sempre foi assim, né? E as pessoas não têm disposição muitas vezes para fazer diferente, né? Porque tem que se reinventar, tem que estudar, tem que sair da zona tem que sair de conforto. Não é exatamente, fácil, não né? é fácil. Então, houve muita resistência. Isso não vai dar certo. Aí, como é que a gente faz para... Tinha que importar livros. Isso aqui não vai dar certo. Aí, sabe, a gente... Mas eu estava tão imbuída daquela vontade de fazer que eu dizia, não, vai dar certo, vamos fazer, vamos... Foi uma insistência grande, claro, em alguns momentos mais resistência do que outros, em algumas equipes mais do que em outras ao contrário, a gente viu o olho brilhando, né, direto. Mas o fato é que a coisa foi indo, e à medida que as pessoas foram vendo, né, e se apropriando das metodologias e vendo e participando, elas foram também se encantando. Foi ganhando os corações. Isso foi muito bonito. E aí surgiram novos projetos, né? Por exemplo, a gente tem um projeto que eu digo que é o Coração, que é a Tâmara que me trouxe esse projeto, né? Inclusive com o nome já pronto, que é o Coração da Prevenção aqui, que é o Cada Jovem Conta, que é um projeto que a gente desenvolve sobre o território, e juntando profissionais das escolas, dos CRAS e das unidades básicas de saúde, que lidam com as mesmas famílias, mas equipes que nunca conversavam entre si, e a gente parte de um caso de uma criança que tem risco de violência, ou por evasão escolar, ou por um comportamento mais agressivo, enfim, e aquela criança, aquele caso é exposto naquela reunião, e as pessoas... todas elas conhecem o caso de pontos de vista diferentes, porque a mãe frequenta a UBS, vai ao CRAS para buscar sacolas de cesta básica, enfim, eles conhecem as peculiaridades da vida daquela criança e têm condições, né, junto com a orientadora educacional, a professora, de criar um programa de atuação sobre aquela criança, sobre aquela família, para resgatá-la. Na verdade, a gente disputa as crianças com a violência, né? Com a evasão escolar, então... E não é fácil ser atraente, né, para trazer essas crianças para cá. Puxa, e esse projeto, ele se desdobrou em vários outros, ele criou vários outros, porque aí a gente precisa da iniciativa privada, porque às vezes deixar uma criança na escola, para isso a gente precisa que ela tenha, seja estimulada naquelas coisas para as quais ela já tem um talento natural, por exemplo, para o desenho, então a gente precisa de uma escola de desenho, ou um treino de futebol, enfim, então a gente começou a buscar na iniciativa privada parceiros, ou também uma vaga de emprego para aqueles que já têm idade, né, para um primeiro emprego, e aí, com isso, nós criamos um banco de oportunidades, que hoje a gente chama de mapa de oportunidades,
Então, a gente começou a se relacionar, e aí aqueles jovens que iam para a primeira vaga de emprego não sabiam como se apresentar, o que vestir. Então, a gente criou o START, que hoje é um programa, uma política pública estruturada de formação de jovens. Então, na verdade, as coisas foram indo assim, e isso é muito bonito. E tivemos também, mas eu estou falando demais, quero ouvir a Tâmara também sobre isso, porque ela lidou muito diretamente com, né, com essa sensibilização dos servidores públicos e a formação dos servidores. Tivemos também algumas resistências externas na sociedade, desconfiança e tudo mais. São muitas histórias. Muitas, Muitas. né? Tá muito claro, né? Quem conhece a Paula, quem está ouvindo a Paula pela primeira vez falar disso, a gente sabe que é uma paixão dela esse projeto, né? Isso fica muito claro, assim. O quanto é importante para que o projeto dê certo, ter a posição do prefeito, que é o grande líder que está no momento, ter esse olhar e ser o grande catalisador. Isso é decisivo para o projeto funcionar? É decisivo, né? A Paula deu o exemplo do Cada Jovem Conta e por quê? E por que que ela conhece tão bem? Porque ela ia nas reuniões territoriais do Cada Jovem Conta, né, Paula? Então, isso faz toda a diferença. E acho que foi um dos momentos, né? Foi uma construção, claro, mas eu me lembro, porque felizmente estava lá, nessa reunião territorial em que a Paula foi na escola e viu todo mundo falando isso aqui faz sentido. Então, eu tenho que abraçar isso, mas ela estava lá, né? Então, precisa que o prefeito se consiga, tenha a humildade de sentar ao lado da professora, da diretora da escola, da agente comunitária de saúde, para entender do que a gente está falando quando a gente diz que precisa fazer o monitoramento dessa juventude, quando a gente diz que isso precisa ser integrado. Então, a gente fez a integração, é um dos pilares fundamentais do Pacto Pelotas pela Paz. Uma integração que é externa, então é da prefeitura com outros órgãos, como o Poder Judiciário, polícias, civil, militar, e também ela é interna, e a transversalidade sempre é muito difícil na gestão pública. Mas ela é fundamental para uma política pública de qualidade, porque esse sujeito é um só. Tá? Então, eu preciso ter uma atuação integrada, e a gente conseguiu fazer isso no momento, e o Cada Jovem Conta foi o coração dessa integração, que depois se multiplicou para outras políticas também. E nesse momento se dá também um outro processo, que eu acho que é super importante, que é da institucionalização desses fluxos e desses protocolos. Eu falava rapidamente sobre isso hoje de manhã, né, Paula, que Pelotas também conseguiu manter por todos esses anos, e a gente espera que se mantenha por outros ainda mais, porque os servidores incorporaram não só uma forma diferente de fazer, mas também a forma de se relacionar, o fluxo, o protocolo foi estabelecido, um novo protocolo que integra os serviços, né? Botar todo mundo na mesma página. E aí não importa se é a Tâmara é amiga da Alexandra, então eu consigo alguma coisa quando eu te ligo. Mas se mudar e ver outra pessoa pro teu lugar, eu tenho um fluxo a seguir. Eu não preciso ser amiga do cara que está ali fazendo o serviço ao lado. Porque eu institucionalmente tenho uma relação com ele já estabelecida, então eu consigo que as coisas continuem andando. E isso é um pilar fundamental do pacto e de cada micropolítica. Ontem o coordenador do ACT me falava, né, da importância da relação deles com a educação. Então, coisas que começou lá na saúde. Não, mas agora, né, então todas as secretarias estão andando juntas, e o que era resistência no passado virou ânimo e disposição e motivação desses servidores em aplicarem o pacto. É bonito demais, né? E tem alguns efeitos colaterais positivos. Um dos efeitos colaterais, talvez o mais importante, é que a prefeitura aprendeu a trabalhar forma intersetorial. E como é difícil, difícil. E a gente se beneficia disso em outros projetos, em outras áreas. Na pandemia, por exemplo, a gente se beneficiou muito disso, porque as equipes, elas entenderam como é trabalhar juntas, né? A equipe da saúde, da educação, da assistência. Então, isso produz resultados mais efetivos. Da mesma forma, com as instituições de segurança, nós criamos uma integração, eles se reúnem semanalmente, vai fazer 7 anos que eles se reúnem, aliás, faz 7 anos, né, que eles se reúnem todas as semanas para planejar juntos, depois executam juntos. E eles quem? Brigada Militar, Polícia Civil, agentes de trânsito, guardas municipais,
fiscais, a prefeitura, a vigilância sanitária, eles atuam e fazem operações integradas todos os dias. Então, eles criaram também um espírito de equipe, né? E na pandemia, as prefeituras tiveram muita dificuldade com a fiscalização, com a orientação, Sim. porque não... Como é que iam fazer? Como é que chama a brigada? Nós, no mesmo dia, estávamos reunidos, né? Começou a pandemia, reunimos todos e fomos para a rua distribuir máscara, dar orientação, fazer fiscalização, porque aquilo já estava pronto, já estava pronto. Então, assim, é fantástico e eu fico muito feliz porque já vi em outros momentos, com outros projetos, como eu disse, as coisas fluírem. Basta a gente criar o fluxo e todo mundo já entendeu, né, qual é o seu papel, como é que funciona. É super positivo. E a importância de se integrar não é só a questão da segurança, né, pública, não é uma questão só do governo, é uma questão de todo mundo. E é fundamental conseguir unir, ouvir, né, Tâmara, a mãe que mora lá na periferia, entender as dificuldades que ela tem para construir essa política pública, envolver a iniciativa privada, enfim, né, vocês fazem muito isso aqui. Mas é importante essa transversalidade com todas as áreas, todos os setores. A gente não consegue separar, né? Isso é do governo, isso é da prefeitura, isso o empresário não precisa estar envolvido, a comunidade. É preciso essa integração. Essa integração ela é fundamental, né? E ela é muito parte... o pacto é o que esse nome significa. É um grande pacto social. Precisa ver esse pacto social, porque a gente faz pesquisas e... É muito bonito que a segurança pública seja sempre a prioridade e a maior preocupação das pessoas. Eu só me preocupo, mas não faço nada. Tá? Eu, como cidadão, como empresário, não. Então, o pacto ele é um chamamento e é também a oportunidade das pessoas realmente agirem. Isso é uma preocupação para ti? Tá aqui a forma como tu pode agir para melhorar. Então, também, muitas vezes, né, Paula, a gente cruzou ali, saímos da prefeitura, cruzamos o calçadão e fomos ali na loja, tal, porque o gerente estava assinando o seu compromisso com o pacto e estava abrindo vagas de jovem aprendiz para os meninos que o Cada Jovem Conta estava identificando. Então, essa parceria, ela é muito importante. O setor privado tem que ter a sensibilidade de se sentir chamado a estar junto, né, das iniciativas. A Constituição já diz que na segurança pública é dever da sociedade também, né? Do poder público, da União, Estados e Municípios e da sociedade. Cada um tem um papel. Até porque, normalmente, a gente costuma pensar que segurança pública é aquela coisa, né? Criminalidade, polícia, bandido. Só repressão. Né? E, na verdade, isso diz respeito à vida humana e aos relacionamentos, né? A vida na cidade e a vida em sociedade. A gente quer viver num lugar tranquilo, né? Num espaço, numa cidade de paz, onde reine a paz. E isso se relaciona, portanto, diretamente com todas as outras áreas que importam, e que importam especialmente para a gestão municipal, porque ali tudo começa. A saúde, a educação, a cultura, a habitação, que é também tão importante, que isso a gente foi descobrindo áreas, né? A importância de determinadas áreas da educação. Habitação digna é um direito humano e é fundamental para a gente ter mais segurança, né? Uma pessoa que vive em habitação precária tem um risco de violência, inclusive temos casos lindos para contar, né, de como é que a gente aprendeu com crianças que iam ser retiradas da casa dos pais pela precariedade, mas eram pais amorosos que não queriam perder aquelas crianças, não era por violência, mas era pela indignidade da vida que levavam. Então, quanto a gente precisa agir sobre essas famílias, transformar a vida delas, né, enfim, então se relaciona com tudo, com habitação, se relaciona com desenvolvimento econômico, com geração de emprego, porque, como tu mesmo dissesse, né? Quem é que vai se instalar numa cidade violenta, insegura? Qual é a empresa que vai ser atraída para isso? Portanto, todas as áreas, né, têm essa premissa da segurança pública, né, ou da cultura da paz, que é o que a gente defende, porque é isso, né? A gente olha para a segurança pública dessa forma muito mais ampla. Essa foi, acho que, também uma das mudanças de paradigma que o Pacto trouxe. Eu que trabalho com prevenção, né, menos com polícias e mais com esse lado da saúde, da educação e da assistência. Aí o pessoal diz assim, bacana, mas eu vou investir nisso e o resultado vai vir na próxima geração, daqui 15, 20 anos. Não vai vir. Vai vir daqui 6 meses, né, Paula? É impressionante. Vai vir imediato. O pacto provou isso, né? O pacto prova isso.
E aí e quando a Paula diz, né, que mudou ela e mudou a cidade, mudou a mim, Tâmara, mudou o instituto também, porque foi em Pelotas, e também por essa oportunidade de trabalhar aqui com saúde, educação e assistência, que depois, e da pesquisa e do estudo que fizemos para trazer para cá programas baseados em evidência, e o Instituto depois, então, desenvolveu os seus próprios programas, inclusive. Olha né? só. E construímos uma caminhada de ter o nosso programa de educação socioemocional, o nosso programa de disciplina positiva e educação parental sem violência. Quer dizer, toda uma caminhada que a gente fez a partir de Pelotas, né? E mudou, inclusive, a minha vida, como a Paula disse, eu não era casada, me casei por Pelotas. É o doce, é o quindim. É o É o quindim. Aí decidi ser mãe, e aqui eu tinha conhecido o programa ACT e a parentalidade positiva, e o programa Conte Comigo. Eu disse, gente, eu não quero ser mãe sem poder aplicar isso. Então, eu vou estudar, me tornei educadora parental. E aí tive as minhas filhas, criei agora outro programa de parentalidade. Então é isso, né? Os frutos são realmente muitos. E são muito rápidos mesmo. Eu não imaginava que iam ser tão rápidos. Eu achava que ia ser médio prazo, algumas coisas talvez de longo prazo. E algumas poucas de curto prazo. Na verdade, não. Eu me lembro que na mesma época que a gente estava lançando o Pacto, acho que em 2018 talvez tenha sido, o Instituto Igarapé lançou um convite, uma proposta para os municípios da América Latina para assinarem um compromisso de reduzirem os homicídios em 50% nos próximos 10 anos. E eu me lembro que eles me disseram assim, ai meu Deus, será que eu assino? Olha a responsabilidade, será que nós vamos conseguir? Fui lá e assinei, foi em Porto Alegre. Com teve um medo, evento, mas foi. Assinei. E, na verdade, em 3 anos, a gente já chegou perto dos 70% de redução em 3 anos. Aí pode dizer, não, mas isso foi uma casualidade, aconteceu alguma coisa e tal. Depois veio a pandemia. Só que é o seguinte, nós já estamos, né, no 7º ano, veio a pandemia, passou a pandemia e os nossos índices seguem, né, decrescentes. Né? Os crimes, como eu disse, patrimoniais, os crimes contra a vida, a gente continua. Os gráficos mostram isso, tem uma mediana, né, onde na época da violência alta em Pelotas, que foi o que nos levou a buscar um projeto de segurança pública, porque a violência estava crescente aqui. Então, tem aquele pico em cima da mediana, e depois, de 2017, claro que tem altos e baixos, mas todos abaixo da mediana, né? Então, foi muito rápido, foi muito rápido. Claro que a gente não pode relaxar, eu digo sempre, é constante, né? São projetos que são constantes. A gente não pode relaxar. Então, cada vez que teve um homicídio, teve agora, por exemplo, no ano de 2024, começou violento aqui todo o Rio Grande do Sul, em janeiro e tudo mais, a gente já parou. O que está acontecendo? Já começamos a trocar ideias e tal. Agora já deu uma reduzida, né? Já estamos em 0% de aumento relativamente ao mesmo período do ano passado. Mas é assim, é dedo no pulso, né? Como gosta de dizer o nosso governador, a gente não pode perder, não pode relaxar, porque é um trabalho constante, né? Permanente. Paula, esse é um dos... Quando sair da prefeitura aí depois de 2 mandatos, com certeza esse é um projeto que é teu muito orgulho. Teu, te leva? Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, um projeto que mudou a minha vida. Claro que mudou a minha gestão, né? Impactou a minha gestão, inclusive porque agora a nossa prioridade é a primeira infância, e eu cheguei na primeira infância na Fundação Vanlia, que nos identificou aqui pelos projetos de prevenção que focavam nas crianças. Eles nos chamaram, a gente começou a trabalhar com o Urban 95 e foco na primeira infância, porque é a mesma ideia, né? De que se a gente não cuidar dessa época em que a vida está se formando e que os impactos vividos até os 3 anos de idade, eles vão ter repercussão pelo resto da vida da pessoa. Quer dizer, nós temos obrigação, como gestores municipais, de cuidar para que os impactos sejam positivos, ou a maior parte dos impactos sejam positivos, para que a gente tenha pessoas mais realizadas, mais seguras, mais capazes de enfrentar os conflitos que são inerentes às relações humanas, mas de forma não violenta, mas capazes de serem felizes, né? Então, o Pacto pela Paz, né, me levou a perceber a importância do trabalho com a primeira infância e mudou muito a minha vida, assim. Eu certamente vou levar não só as boas lembranças, o orgulho de ter participado desse projeto coletivo,
mas vou querer sempre estar perto, né, desses assuntos, né? Não sei o que me aguarda aí, mas de alguma forma eu vou estar sempre como cidadã trabalhando também para a gente ter um mundo, né, um mundo melhor no sentido, né, com essa premissa, né, de que a gente precisa viver um lugar de paz. Basta. Tamara, tu anda por muitos municípios, né? Você faz um trabalho enorme. Tu vê outros municípios se inspirando aqui no Pacto? Ah, sem dúvida. Pelotas nos levou, enquanto instituto, né, para Lajeado, Santa Cruz, Niterói, agora Rio Grande, aqui pertinho também, e outras cidades, e trabalhos muito bacanas com outros parceiros, BNDES, BID, Banco Mundial, enfim. Então, Pelotas também é o nosso principal case, né? E é um case internacional, e a gente tem muito orgulho de ter feito parte dessa história. E nos levou para o Brasil e para o mundo, né, Paula? Porque realmente é uma experiência maravilhosa e, como eu disse, nos fez também desenvolver mais conhecimento, produzir mais conhecimento. E agora até vamos voltar, porque vai ter o experimento do Seja aqui também. A Paula é uma gestora tão inovadora que, na época, eu me lembro dela dizer assim, como é difícil para um prefeito que quer inovar, né? Porque as amarras burocráticas são muito grandes. E mesmo assim ela conseguiu, até experimento científico a gente fez, né? Que é o PIA, um grande projeto. E agora vamos trazer também o nosso programa Seja de Educação Socioemocional e vamos fazer também um estudo clínico aqui na cidade. Então a gente vai, mas volta para Pelotas, né? Porque uma parte do coração e da vida está aqui. Mas sim, muito felizes em estarmos, enquanto Instituto Cidade Segura, trabalhando em muitos lugares. E eu até iniciei agora minha nova carreira na psicologia, porque tudo isso me levou ao mundo da psicologia, né? E ontem eu achei muito lindo o Naranjo falando na conferência maravilhosa de Roraima, que ele fez sobre a importância do aspecto emocional, né? Das emoções. Então, é isso, assim, a gente precisa ensinar as crianças, mas a gente precisa, inclusive, trabalhar com os adultos. Como é que eu manejo essa raiva que eu sinto do mundo sem apenas só reforçando as minhas crenças dentro da minha bolha? Como é que eu expresso isso? Como é que eu trabalho tudo isso? Então, eu estou entrando agora aí de cabeça também na psicologia, porque quero aprofundar tudo aquilo que a gente começou aqui. Então, é um contínuo de boas novidades. Eles são maravilhosos. Eu quero dizer que o Instituto Cidade Segura não, acho que eles detêm um conhecimento, né, é muito, muito potente, assim, é muito conhecimento, experiências práticas, e eles são espetaculares. A Tamara e o Alberto, né, nos trouxeram, enfim, foram os responsáveis por a gente ter conseguido, né, implantar aqui o Pacto Pelotas pela Paz. Então, eu sempre quero que eles voltem também, né, que é para nos reenergizar, assim, nesse E a caminho. Paula, a gente está sempre de bandeirinha, assim, sigam o exemplo da prefeita Paula Mascarenhas de Pelotas. A gente tem que ajudar com as boas práticas, né? O que é bom exemplo, a gente tem que ajudar a divulgar, ajudar a fomentar e levar para outros lugares. Levar para outros lugares, para outros prefeitos, sobretudo. Eu acho que uma missão que eu tenho é de contar essa história e de mostrar para outros gestores municipais o quanto vale a pena investir nessa área, o quanto vem de resultado, não só de redução de criminalidade, mas de novas relações humanas, né? Relações mais produtivas, mais internamente no poder público, mas na sociedade, né? O quanto vale a pena. E a gente, como disse a Tamara aqui, isso não teve um impacto orçamentário. Pelotas é uma cidade pobre, continuou sendo. Na verdade, a gente fez diferente, a gente conseguiu resultados diferentes fazendo diferente, né? Não necessariamente gastando mais. E isso é bem importante, né? Muito a gente nunca vai ter um resultado diferente fazendo sempre do mesmo jeito. É isso aí. Que delícia conversar com vocês. Muito Coisa bom. boa ouvir isso tudo e ver duas mulheres, né, à frente de temas da segurança pública que, de novo, normalmente a gente vê os homens mais à frente dessa discussão. Então é muito bom, eu me sinto muito representada. Eu e todas as mulheres se sentem representadas por ver vocês duas à frente desses projetos tão importantes e inspirando tantas prefeituras e tantos governos a fazer diferente, fazer melhor para quem tem que ser, que é a população. Então, Paula, muito obrigada. Eu sei que a tua agenda é sempre apertada. Obrigada por ter vindo aqui. Obrigada, esse Alexandra. tempo com a gente. É sempre bom te ouvir. Muito bom te reencontrar também, né? Com esse conhecimento, assim, essa tua percepção e sensibilidade sobre as coisas que importam.
Então, obrigada. Adorei estar aqui dividindo esse espaço com a Tâmara também, né? Com quem eu não paro nunca de aprender. E Obrigada, bora querida. pro próximo Conex. Pois é, o Conex eu acho que veio para ficar, não? Que, pelo menos o que a gente está colhendo aí sensações, opiniões das pessoas sobre o Conex, está todo mundo muito feliz, né? As impressões são as melhores possíveis, então esse é o primeiro, agora, né, como eu disse ontem, certamente não vai ser o último. Tem E vem o próximo. certeza. Já estamos prontos. Tâmara, obrigada. Te acompanho há bastante tempo. A gente já se cruzou em outros projetos, também nessa mesma linha. Tive o prazer de estar contigo em outros projetos doloridos também, mas nessa parceria. Obrigada por ter vindo aqui e eu sigo te acompanhando. Alexandra, querida, obrigada. É um prazer enorme te rever. Como tu disse, somos parceiras em outras causas importantes. Que coisa boa, né? Esses encontros, essas conexões. Então, um prazer enorme te rever. Parabéns pelos episódios todos. Paula, querida, obrigada. Sabe, né? Que a gente é teu fã, sou tua fã. E a gente espera sempre estar junto. Obrigada. Muito obrigada. Foram dias lindos demais. Coisa boa. E essas conversas todas, elas seguem aqui nas redes sociais, no site do Conex. Vocês fiquem atentos que todas essas conversas e entrevistas que a gente está fazendo aqui no podcast, elas seguem essas discussões para que não fique somente nesses 3 dias de evento, mas que a gente siga com esse tema na superfície. Lembrando que nesses 3 dias aqui de programação do Conex, foram realizadas simultaneamente conferências internacionais, debates, encontros, oficinas e mostras de boas práticas em prédios lindos e turísticos aqui no Centro Histórico Pelotense. Entre eles, o Teatro Guarani, que eu tive o prazer de conhecer ontem, que não conhecia ainda, o Museu do Doce, a sede do Senac, o Mercado Público, o Centro de Integração do Mercosul e o Clube Caixeral. Lembre-se de seguir a gente nas redes sociais também. Este episódio teve produção da Ana Maria Fernandes e técnica de Igor Sobral. Um abraço carinhoso e até o próximo episódio.